Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de arraio amador. Manobras e suas regras, matéria esta muito importante, ok? Vamos estudar aqui o RIPEAN, regra internacional para evitar abarroamento no mar. Aplicabilidade, mar aberto e interior. Qual a finalidade do RIPEAN? A finalidade do RIPEAN é evitar o abarroamento, ou seja, o acidente no mar, utilizando-se de regras, importantíssimo isso aqui, ó, internacionais. Tem gente que pensa que é nacional e não é. São regras internacionais. Lembra da IMO? É internacional. De navegação, luzes, marcas e sinais sonoros. Então, se cair perguntando na prova qual é a finalidade do RIPEAN, responda a respostinha mais completa que tem, porém tem que ser internacional, porque lá vai ter uma com regras nacionais para te confundir. E sempre cai na prova, porque é muito importante que o candidato saiba disso. Então, veremos neste momento três regras básicas, tá? E depois 5 prioridades de navegação. Essas, essas três regras de navegação, a primeira dela é a situação roda-roda, como você pode observar aqui, ó. Uma embarcação de frente para a outra. Quem tem preferência de manobra? Quem tem que manobrar nesse caso aqui, ó? Quando duas embarcações, a propulsão mecânica, estiverem se aproximando em rumos diretamente opostos ou quase diretamente opostos, em condições que envolvam risco de colisão, cada uma delas deverá guinar para boreste, de forma que a passagem se dê por bombordo uma da outra, ok? Já no rio, onde duas embarcações navegam em rumos opostos, uma subindo e a outra descendo o rio, por exemplo, sempre a que vem a favor da corrente tem preferência, e a que estiver subindo o rio deverá ir para o seu boreste, não a bombordo, boreste, ok? Então toda embarcação que desce o rio, ela tem preferência, porque é muito mais fácil você manobrar uma embarcação que está subindo o rio do que uma que está descendo, ok? A que está subindo tem muito mais facilidade de manobrabilidade. Já num canal ou rio principalmente estreito, a embarcação maior tem o que em relação à menor? Sempre vai ter preferência, tá? Então, num canal ou rio estreito, a embarcação maior ela tem preferência em relação à embarcação miúda, ok? A segunda regra de manobra é a de ultrapassagem ou de alcançado. Quaisquer que sejam as condições, toda embarcação que esteja ultrapassando a outra deverá manter-se fora do caminho desta, ou seja, a que está à frente com menor velocidade sempre vai ter preferência. A que está vindo atrás com maior velocidade tem que manobrar e ultrapassar a embarcação que está na frente. É considerada uma ultrapassagem a partir de 22,5 graus. A terceira e última regra de manobra é a manobra de situação de rumos cruzados ou rumo de colisão. É quando duas embarcações navegam em rumos que se cruzam, podendo colidir. A embarcação que avistar a outra pelo seu boreste deverá manter-se fora do caminho desta e, caso as circunstâncias o permitam, evitar cruzar pela proa. Então, essa aqui, embarcação A, deverá se manter fora do caminho da embarcação E. Ela deverá então manobrar e cruzar pela popa dessa embarcação. Assim como a embarcação D, aqui nesse desenho, deverá manter-se fora da embarcação A, ou seja, a embarcação D deverá manobrar e passar pela popa da embarcação A. Então, sempre que uma embarcação avistar a outra pelo seu lado direito, que é o braço mais forte, ela puxa o timão, ela manobra.
Toda embarcação que avistar pelo lado esquerdo, que é o braço mais fraco, ela não manobra, ela fica paradinha, ok? Esse é um bizuzinho. Vamos agora para as 5 prioridades de manobra. Vai de acordo com o tipo da embarcação. Esta regra define quem deve manobrar, dependendo da propulsão, emprego e situação da embarcação. Temos então embarcação a propulsão mecânica, a vela, engajada na pesca, restrita e sem governo. A embarcação de propulsão mecânica deve manobrar em relação à embarcação a vela, engajada na pesca, restrita e sem governo. Aqui a gente já pode eliminar dois tipos de embarcação, a mecânica e a sem governo. A embarcação mecânica, motorizada, bonitinha ali, como essas do desenho, devem sempre manobrar em relação à embarcação a vela, engajada na pesca, restrita e a sem governo. Okay? E a sem governo, que é aquela embarcação que está à deriva, ela tem preferência sobre todas, ou seja, todas têm que dar preferência para a sem governo. Tá? A mecânica tem que dar preferência para todas e a sem governo tem preferência sobre todas. Então aqui já eliminamos duas, ok? Vamos para a próxima. A embarcação à vela deve manobrar sempre em relação à embarcação pesqueira, engajada na pesca, a manobra restrita. Lógico, sem governo, como a gente disse, né? Porque ela tem preferência sobre todas. A embarcação engajada na pesca, ela deve manobrar em relação à manobra restrita, que é a embarcação grande, como esta aí, ó. E a embarcação de manobra restrita deve sempre manobrar em relação à embarcação sem governo, ou seja, todas devem manobrar em relação a sem governo. Luzes, marcas e sinais. Tá? As luzes das embarcações elas são setorizadas para uma melhor identificação à noite, ou seja, sempre que uma embarcação estiver atracada, ela não precisará exibir essas luzes de navegação. Então, as embarcações elas têm suas luzes em vários ângulos, tá? De visibilidade, para serem vistas e não confundidas à noite no mar. Tá? Então, nós temos as luzes de bordo, que é a luz de boreste na cor verde, e a luz de bombordo na cor encarnada. Tá? A luz de bordo, o ângulo de visibilidade dela vai de proa 000 a 112,5 graus a boreste. Tá? Então, esse é o ângulo de visibilidade das luzes de bordo, boreste e bombordo, 112,5 graus. Então, qualquer embarcação, qualquer pessoa, num ângulo de visibilidade de proa até 112,5 graus, por boreste vai ver luz verde. E 112,5 graus por bombordo vai ver luz encarnada, ok? E a distância que essa luz pode alcançar vai depender do tamanho da embarcação. Se ela for de até 50 metros, a potência, ou seja, a claridade, a visibilidade dessa luz vai até 2 milhas náuticas, ou seja, quase 4 quilômetros de distância. Já se a embarcação for maior de 50 metros, a potência, a distância de visibilidade chega até 3 milhas, ou seja, quase 6 quilômetros de distância. Tá? Da mesma forma para as luzes de bordo, elas têm este alcance aí, tá? Este ângulo e este alcance, muito importante, cai em prova, luzes de bordo, ok? Muito importante. Luzes de mastro, o ângulo de visibilidade delas é de 225 graus, tá? Já de reboque de alcançado, o ângulo de visibilidade delas é de 135 graus. Luzes, marcas e sinais. Embarcação de lazer. Toda embarcação, tá, de esporte e recreio, se for navegar à noite, deverá obrigatoriamente exibir as luzes de bordo, que é verde do lado direito e encarnado do lado esquerdo, e a luz de alcançado lá na popa. Tá?
todas as embarcações são obrigadas, todas, da pequena até a grande, todas são obrigadas a exibir essas três luzes, bordos e alcançado. Portanto, a partir desse momento, meus caros alunos, eu não vou mais falar dessas luzes de alcançado e de boreste e bombordo, porque essas três são obrigatórias em todas as embarcações, inclusive em veleiro, ok? Eu vou agora aqui me reportar às de mastro, que é importante e cai muito na prova, ok? Vamos lá então, embarcação de propulsão mecânica em movimento com mais de 50 metros de comprimento deverá exibir quantas luzes brancas no mastro? Duas luzes brancas, tá? Uma no mastro de vante e outra mais alta no mastro de ré, tá? Duas luzes brancas para embarcação maior do que 50 metros, ok? Se a embarcação for de até 50 metros, ela só tem um mastro. Portanto, ela vai exibir somente uma luz no mastro de vante, porque o mastro de ré é facultativo. A maioria não tem, então só é obrigatória uma luz no mastro de vante branca, ok? Para embarcações de até 50 metros. Reboque. Quando uma embarcação está rebocando, ela tem que exibir luzes brancas e principalmente uma amarela. Se ela estiver rebocando, puxando outra embarcação com um cabo de aço, ela deverá exibir em cima da luz de alcançado, lá na popa, uma luz amarela, que significa estou puxando uma embarcação com um cabo de aço. Porque se a embarcação estiver puxando outra embarcação a contrabordo, ou seja, grudada na lateral dela, ou empurrando, não precisa exibir a luz amarela, tá? Então, luzes de reboque e empurra. Se o comprimento do reboque for inferior a 200 metros de comprimento, a embarcação exibirá então no seu mastro principal duas luzes brancas, ok? Duas luzes brancas somente. No mastro principal de vante, duas luzes brancas, se o comprimento do reboque for inferior a 200 metros. Se o comprimento do reboque for superior a 200 metros, então vai exibir três luzes brancas no mastro de vante do rebocador, tá? Reboque a contrabordo ou empurra, está vendo aqui? Não precisa da luz amarela, segue a mesma ordem da anterior, tá? Duas ou três luzes brancas, dependendo do tamanho do reboque. Fundeada. Se você fundear a sua embarcação em um porto, em um alagado, à noite deverá obrigatoriamente, na proa da embarcação, ter uma luz branca, tá? A de popa, já disse, né, é a luz de alcançado, obrigatória em todas, mas a fundeada deverá na proa exibir uma luz branca. A embarcação sem governo, aquela que está à deriva, à mercê ali das ondas, da corrente, deverá em seu mastro principal exibir duas luzes encarnadas, ok? Duas luzes encarnadas. A embarcação encalhada deverá exibir duas luzes encarnadas e uma branca na proa. Por que, Adriano? Porque a embarcação sem governo exibe duas luzes encarnadas e a embarcação encalhada também exibe duas encarnadas, porém, uma tem uma luz branca na proa e a outra não tem luz branca na proa. Qual é a diferença? A embarcação sem governo, ela está à deriva, ou seja, ela está em movimento, portanto, não está parada. Duas luzes encarnadas, ok? Já a embarcação encalhada, ela apresenta duas encarnadas e uma branca na proa. Por que a branca na proa? Porque a encalhada ela está parada. Portanto, ela é como se fosse uma embarcação fundeada. Então, a fundeada não exibe uma luz branca na proa? Pois bem, porque está parada, é ou não é? Então, a encalhada também exibe uma luz branca na proa, assim como as duas encarnadas de problema. Ok? Entendido? Cuidado, muita atenção na encalhada e na deriva, para não confundir as duas. Capacidade de manobra restrita.
é a toda embarcação que está executando algum trabalho. Por exemplo, uma embarcação que está com mergulhador na área, realizando algum trabalho nos hélices ou no casco da embarcação. Uma embarcação que esteja presa a uma boia, realizando uma manutenção na boia, a um pilar de uma ponte. Uma embarcação, por exemplo, que esteja passando um cabo de elétrico ou de telefone de um continente para uma ilha. É uma embarcação com capacidade de manobra restrita, ou seja, ela não pode manobrar, ela tem que permanecer no local ou seguir o seu rumo certinho, porque ela está executando um trabalho. Tá? Então, essa embarcação com capacidade de manobra restrita deverá exibir à noite uma luz encarnada, uma branca e uma encarnada. Tá? Já a embarcação restrita, devido ao seu calado, ela deverá exibir 3 luzes encarnadas. Por quê? Porque ela é restrita devido ao seu calado. O que é calado? O calado é a parte da embarcação que vai da quilha até a linha d'água. Um petroleiro, por exemplo, ele tem restrição de manobra devido ao seu calado. Por quê? O calado de um petroleiro, por exemplo, o calado de um petroleiro tem aproximadamente de 7 a 9 metros de altura. Então você imagine um navio com 7 metros, 8, 9 metros de calado dentro d'água, com 180, 200 metros de comprimento. Quanta água esse navio não tem que empurrar para fazer uma manobra? É ou não é? Tem muita dificuldade, assim como um porta-aviões, um transporte de containers. Qualquer navio grande, de grande porte, tem dificuldade de manobrar devido ao seu calado, tá? Então, 3 luzes encarnadas. Operação de remoção de minas. 3 luzes verdes, tá? Ouviu, leu na prova. 3 luzes verdes, operação de remoção de minas, ok? Atenção! De acordo com o IPEAM, uma embarcação a vela, mas navegando a motor, tem os mesmos direitos e deveres de uma embarcação motorizada, ou seja, de um barco a motor. Ela é a vela, mas está usando simultaneamente a propulsão mecânica e vela, ela é uma embarcação mecânica, ok? Então, a embarcação à vela também tem que exibir as luzes de bordo e de alcançado durante a noite. E se ela estiver navegando durante o dia com propulsão mecânica e as velas hasteadas, ou seja, utilizando a propulsão à vela também, deverá exibir durante o dia um cone com vértice para baixo. Transportando carga perigosa. Toda embarcação que transporta carga perigosa deverá exibir no seu mastro principal uma luz encarnada, tá? E durante o dia, uma bandeira bravo. Marcas. Bom, durante a noite nós observamos até agora que as embarcações apresentam luzes, cada uma em sua situação particular, é ou não é? Agora, durante o dia não dá para se ver as luzes. Então, durante o dia se utiliza marcas, cilindros, cones, tá? Então, uma embarcação fundeada durante o dia, ela deverá exibir no seu mastro principal uma esfera preta. Uma embarcação sem governo, 2 esferas preta. Uma embarcação encalhada, 3 esferas preta. Embarcação com capacidade de manobra restrita, ou seja, aquela que está executando algum trabalho que à noite exibia uma luz encarnada, uma branca e uma encarnada, deverá durante o dia exibir 2 esferas pretas e no meio 2 cones pela base, ok? Embarcação engajada na pesca deverá exibir durante o dia 2 cones pelo vértice. Embarcação rebocando ou empurrando deverá exibir 2 cones pela base. E embarcação com capacidade de manobra restrita em função do seu calado, um cilindro preto. Ok? Luzes, marcas e sinais. Instrumentos utilizados na sinalização.
temos o apito, o sino e o gongo, e lampejo, tá? O apito e o sino em embarcações com mais de 12 metros. No caso do arraiz amador, somente o apito, ok? Apito, sino e gongo para embarcações com mais de 50 metros. Já o lampejo é opcional para qualquer tipo de embarcações. Todos esses sinais sonoros devem ser usados em 3 situações: para manobra, para advertência e para baixa visibilidade. Os sinais sonoros quais são? Em primeiro lugar, qual a duração de um apito longo e a duração de um apito curto? A duração de um apito longo é de aproximadamente 4 a 6 segundos, ok? E a duração de um apito curto não é de 1 segundo, mas é duração aproximada de 1 segundo. Então, cuidado na prova para não responder lá 1 minuto, tá? Que tem essas pegadinhas lá também. Um apito curto, estou guinando para boreste, é igual seta de carro. 2 apito curto, estou guinando para bombordo. 3 apito curto, estou dando máquinas atrás. 1 apito curto, um longo e um curto, embarcação fundeada. 2 apito longo, seguido de um apito curto, tenciono ultrapassá-lo por boreste. 2 longo e 2 curto, tenciono ultrapassá-lo por bombordo. 4 apitos curtos, realizando o serviço de praticagem. E 5 apitos curtos ou mais, não entendi sua intenção de manobra. Repita, ok? Um apito curto somente serve para quê? Um apito longo, aliás, serve para quê? Serve para se apresentar a uma curva de rio, por exemplo. Aproximando-se de uma curva ou de uma área, de um canal estreito ou via de acesso, onde outras embarcações podem estar ocultas devido a obstáculos. Olha, uma embarcação está se aproximando da curva de um rio e aqui tem uma vegetação densa. Não dá para ver nada desse lado aqui. Então, a embarcação que está se aproximando de uma curva de rio vai dar um apito longo de 4 a 6 segundos. Se do outro lado estiver vindo outra embarcação, ela também vai dar um apito longo de 4 a 6 segundos e ambas terão cautela na hora de passar aqui pela parte estreita da curva do rio. Um apito longo de 2 em 2 minutos. Embarcação de propulsão mecânica com segmento e 2 apitos longos sucessivos de 2 em 2 minutos, embarcação com propulsão mecânica sob máquina, mas parada, sem segmento. O que é isso? Cai um nevoeiro no alagado, por exemplo, cheio de embarcações, ninguém vê ninguém. Todas as embarcações têm que sinalizar a sua posição. As que estiverem paradas deverão dar 2 apitos longos de 2 em 2 minutos. E as que estiverem em movimento, navegando, deverão dar um apito longo de 2 em 2 minutos, ok? Para que todos tenham um mapa mental do posicionamento de cada embarcação em sua área, ok? Encerramos então mais essa aula. Pratique e exercite os exercícios dispostos após a matéria. E vamos para a próxima aula.